Sejam todos bem-vindos ao Reinvent. Hoje a gente vai falar de como reduzir em até 20% os custos rodando containers EKS com instâncias AWS Graviton 2. Eu me chamo Diego Voltz, sou arquiteto de soluções aqui na AWS e espero que goste da apresentação. Na agenda de hoje, a gente vai responder a pergunta de como fazer, dando spoiler aí, né? Como fazer para reduzir os custos do Amazon EKS e a gente vai falar sobre os processadores Graviton, que é a solução proposta aqui na nossa agenda, sobre o Amazon EKS e também como que a gente vai construir os containers habilitados para o Graviton 2. E por fim, eu vou trazer uma demo de como isso funciona na prática, tá? Mas como que a gente faz para reduzir esse custo de 20% dos containers? Os clientes eles vinham nos dizendo que gostariam de reduzir os seus custos, os seus workloads, além de já ter modernizado eles, como que eles poderiam fazer isso de uma forma simples, né? Então, sem precisar, por exemplo, mudar a aplicação, certo? Então, sem modificar o código, sem mudar a aplicação, mas como que eles podem fazer isso, né? E na solução proposta é através dos novos processadores Amazon Graviton 2 mais o EKS, tá? Utilizando esses processadores, inclusive a gente pode mesclar as duas arquiteturas, x86 e ARM64. Então a gente vai entender um pouco mais sobre como esses processadores podem nos ajudar para reduzir esses custos, mas antes a gente vai relembrar sobre o seu lançamento, tá? O Amazon Graviton 2 ele aumenta significativamente, eles são mais poderosos e adequados para um conjunto mais amplo de workloads. Aqui está o NDS no momento da apresentação, isso no Reinvent de 2019, e ele anunciou as novas instâncias M6, R6 e C6 naquela ocasião com relação ao Graviton 2. As instâncias Graviton 2 elas podem reduzir significativamente os custos de propriedade, né, o TCO dos nossos workloads. Então ela hoje tem o melhor desempenho dentro da sua família de instâncias, junto com 20% a menos de custo versus a mesma instância x86 hoje na AWS. Isso é realmente impressionante. E novamente, o preço, desempenho estimado é de 40% melhor em comparação às instâncias x86. Isso em alguns workloads, né? Então esse é o melhor preço de desempenho dentro da sua família de instância e pode ter uma economia real aí para os nossos clientes. Nesse comparativo que eu trouxe da calculadora, a calculadora pública da AWS, vocês podem se sentir livres para fazer também, vocês podem notar que tem uma diferença de quase 20% de fato, né, instância por instância. Então na parte de cima vocês podem ver que o EKS com o Graviton, na região de São Paulo, ele tendo duas instâncias justamente para os node groups do EKS, onde vai rodar os pods e os containers, são instâncias do tipo M6, G4X Large, tendo um custo de $1.438 mensais, tá? Na parte de baixo, com as mesmas configurações, exceto o fato de que está usando a instância M5, usando a arquitetura x86, a gente tem um custo aí de $1.796. Então, simplesmente modificando o tipo da instância, a gente tem essa economia real de 20%, né? Lembrando que a gente pode, inclusive, tá? Não é tema dessa apresentação, mas a gente pode mesclar a Graviton com instâncias Spot e ter uma economia ainda maior utilizando essas instâncias, tá? Mas isso é tema para outra apresentação. Então, como a gente aprendeu até agora, simplesmente utilizando instâncias Graviton, a gente tem essa economia real. Mas vamos ver agora um case, né, de um cliente utilizando e tendo essa economia real na prática, né? Que é o caso da Snap. Usando as instâncias Graviton, eles conseguiram reduzir o tamanho da frota de mensagens do Snapchat e o custo significativamente.
em comparação com as instâncias C5 que eles usavam antes, então eles modificaram para a instância C6. A mudança da instância, ela reduziu a utilização de CPU interno em cerca de 10% nesse workload específico, e devido a esse desempenho que eles tiveram maior e essa economia de custo, eles planejaram mover as outras cargas e eles vêm fazendo isso ao longo do tempo, né? Então eles de fato tiveram uma economia real de ganho de performance. Então, agora que a gente descobriu como reduzir esses custos, a gente vai se aprofundar um pouco mais tecnicamente, tanto nos processadores e como que a gente pode combinar eles com clusters de Kubernetes gerenciado da AWS, o EKS. Bom, entrando agora um pouco na parte um pouco mais técnica, né, do Graviton 2, essa é uma foto real dos processadores Graviton. A gente vai se aprofundar um pouco mais e descobrir qual que é o desempenho de fato do mundo real. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no portfólio de processadores que a AWS oferece. Hoje, o Amazon EC2 ele fornece um portfólio bastante amplo e profundo de instâncias de computação, incluindo instâncias que são alimentadas pelos processadores Intel e AMD de última geração para as diversas cargas de trabalho. E também o Amazon, os processadores AWS Graviton, baseado em processadores de núcleo ARM Neoverse de 64 bits, para oferecer um melhor desempenho / preço para essas cargas de trabalho. Os processadores ARM, tá, eles são um tipo de chip que trazem como principal característica a eficiência, de modo que, não por acaso, eles são os processadores mais utilizados hoje em mobile, em smartphones, em tablets, etc. Justamente pelo fato de como eles terem instruções limitadas, eles são otimizados para sustentabilidade, para consumir o menor energia possível. Mas não é por isso que ele deixa de ser menos robusto. Essa tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, trazendo aí uma performance realmente excepcionante. Então, apesar de ser focada de fato na questão energética, hoje a mobilidade e a velocidade trouxe um ganho bastante significativo aí para os nossos workloads. E é através disso que a gente traz hoje essa demanda com o EKS. Mas o que é o Graviton 2? Novamente, essa é uma foto real dos processadores Graviton 2, ele oferece um grande salto de desempenho em relação aos processadores Graviton da versão 1, a gente está falando aqui da versão 2, tá? E eles são hoje utilizados pelas instâncias T4, C6, R6, G, tá? Então, e outras variações aí de Amazon EC2, e também com armazenamento local SSD em NVMe, que fornecem uma performance e preço de até 40% em relação às instâncias x86 da mesma geração, tá, pessoal? Então, a gente tem aí um silício de fato customizado e criado pela AWS com um núcleo de 64 bits ARM, como eu havia comentado. Ele foi basicamente otimizado para Cloud Native, ele foi construído para a nuvem, tá? E ele também permite aí uma rápida inovação pelos clientes para construir novos workloads. Com o sucesso da família de Graviton 1, tá? Das instâncias A1, no qual da primeira geração a gente queria ampliar as cargas de trabalho que eram possíveis, né? A compatibilidade de novos workloads para processadores ARM. Então, especialmente cargas de trabalho como computação de alto desempenho, codificação de mídia, cache e até mesmo trabalho com design e machine learning, a gente projetou esses processadores para que eles sejam o máximo compatível possível sem muitas modificações nos workloads. Então essas cargas de trabalho adicionais nos impulsionaram a continuar inovando e por isso lançamos a versão 2. Tá? E cada vez mais a gente tem novos serviços compatíveis com os processadores ARM. Essa aí, novamente, né, é uma foto real dos processadores ARM. Ele tem núcleo N1 de 64 bits, ARM Neoverse com 30 bilhões de transistores. É o primeiro, vale lembrar, pessoal, é o primeiro processador de 7 nanômetros implantados na AWS. E o que isso significa, tá? Significa que, comparado com a primeira geração Graviton,
a gente tem agora 7 vezes mais desempenho, 4 vezes a quantidade de núcleos por processador e 5 vezes mais memória mais rápida e também o dobro da quantidade de cache. É realmente um desempenho incrível, tá? Então vejamos, agora a gente vai ver um pouco sobre os componentes e a compatibilidade também dos processadores. E é muito legal, pessoal, os componentes que contribuem aí, que fazem parte das instâncias EC2 baseadas em Graviton, tá? A gente vai ver como que a gente constrói essas instâncias hoje. Primeiro, a gente tem o próprio processador Graviton, tá? Que ele é um silício, como comentei, de 7 nanômetros e oferece um desempenho realmente excepcional. Mas, no entanto, ele não é o único componente e nem a única peça de silício customizada para o Amas EC2. O segundo componente que eu mostro para vocês é o Nitro Security Chip. Ele é integrado à placa-mãe de cada servidor e ele protege e monitora alguns recursos de hardware. Tá? O terceiro ponto é a própria placa Nitro, certo? Que ela descarrega muitas das funções, das necessidades hoje tradicionais do software. Em vez de o hypervisor precisar cuidar dessa característica, a própria placa-mãe faz esse processo. Então, por exemplo, a interface com o Amazon MBS é descarregada por hardware e também monitoramento de segurança e outras características adicionais. E, finalmente, o Nitro Hypervisor, porque junto com o Nitro Security Chip, a placa Nitro e o Graviton, ele constrói essas instâncias baseadas em Graviton. Mas como a boa parte das funções são descarregadas por hardware, o Hypervisor de si ele é muito leve, ele fica lidando basicamente com alocação de CPU e memória com um desempenho semelhante e muito próximo do Bare Metal. Tá? Então realmente é uma arquitetura leve e bastante performática para as nossas instâncias. Agora um pouco de compatibilidade. Os benefícios e desempenhos eles são tremendos em características dos processadores Graviton. Então a gente tem também uma grande compatibilidade dos próprios sistemas operacionais. A maioria deles, os mais populares Linux aí já suportam nativamente o Graviton 2, tecnologia ARM, né? Então todo o Linux, o Amazon Linux 2, o Ubuntu, enfim. O Windows ainda não suporta, tá pessoal? Mas a maioria dos Linux funciona. Falando em termos de container, tá? Atualmente o Graviton possui uma grande compatibilidade com soluções de containers e seu ecossistema. Então, como os runtimes hoje, a maioria deles, como Docker, o próprio Kubernetes, que a gente vai falar aqui hoje, o ECS, o EKS, os RESTs também, tanto o Docker Hub quanto o Amazon ECR, também suportam o Graviton hoje de forma nativa. E alguns outros serviços gerenciados da AWS, tá pessoal? O próprio Amazon RDS, o serviço de gestão de banco de dados da Amazon, da AWS, eles suportam hoje nativamente também instâncias Graviton, tendo um desempenho de aproximadamente 35% a mais comparado a instâncias x86 e o preço de desempenho de 52%. O Amazon Aurora também fornece um desempenho de até 20% a mais, e uma melhoria de preço também de 35%. Os clusters de EMR, certo? Ele tem um custo de 35% menor, tá? E um desempenho aprimorado de 15% para a carga de trabalho com Apache Spark. Então, instâncias Graviton também. O Elastic Cache tem um preço de desempenho bem alto, né? De até 45%, em relação às instâncias de Graviton também. E, finalmente, o OpenSearch, que é uma melhoria de 38% e tendo uma redução de 50% na latência da indexação, certo? E comparado com as instâncias da mesma família anterior. Tá bom? Então, realmente é incrível aí e de forma bem fácil a modificação, tá? Nesses workloads. Falando um pouco sobre o desempenho, trouxe alguns gráficos para nós aqui sobre o desempenho do Graviton 2. Nesse pacote de benchmark aqui, padrão da indústria, o spec, a gente, e a versão 2017, que é uma versão bastante estável, ele é escrito em C e C++, então a gente tem vários testes aqui que incluem uma grande variedade
de benchmarks, tá? Em Perl, compilação de código, conversão de XML para HTML, enfim. Também tem outras, ele faz alguns testes de jogos como Sudoku, do ponto de vista de ponto flutuante, ele inclui simulações de física, traçados de raio, enfim. Então são testes bem completos. E nesse ponto, ele, em termos de simulação, certo? A gente teve aí um aumento de performance de 144%. Entretanto, no ponto de vista de ponto flutuante, a gente tem aí um aumento de 124% comparados à mesma instância M5, tá? Da mesma família. Nesse segundo teste, a gente fez utilizando um load balance com o Nginx, a gente tem um testador de carga de código aberto chamado Worker, certo? A gente fez 512 solicitações para clientes HTTPS por meio do Nginx e a gente usou a instância C5 para carga e C4 como os próprios servidores web e também as instâncias M5 e M6 para fazer esse comparativo, tá? E a gente teve aí um aumento de aproximadamente 24% nas solicitações por segundo em instâncias M6. Então, um desempenho realmente impressionante e ainda com 20% a menos o custo das instâncias com o Graviton. Falando um pouco de EKS, pessoal, agora que a gente conheceu um pouco mais sobre os processadores Graviton, ou melhor, o Elastic Kubernetes Services, que é o serviço gerenciado de Kubernetes da AWS, o Kubernetes ele é um projeto de código aberto, tá? Em rápida evolução. Então, com muito entusiasmo aí em volta da comunidade, justamente porque ele é uma API de código aberto. Então, ele é usado para microserviços de grande escala. E o Kubernetes pode ser executado aí em qualquer lugar, tá? É uma plataforma de gerenciamento de containers, ou seja, uma orquestração de containers. Então, as equipes elas normalmente escolhem o Kubernetes justamente por essa característica e o ecossistema e a comunidade realmente bastante ampla e flexível, tá? Falando um pouco do EKS, o EKS veio para facilitar a complexibilidade que hoje o Kubernetes. Para quem já administra o Kubernetes, sabe o quanto ele é complexo e a gente precisa cuidar muito da estrutura dos seus masters que manipulam todo o cluster de Kubernetes. Então, o EKS é um serviço gerenciado, tá, de Kubernetes, onde a AWS toma conta dos masters para você. Então, a flexibilidade e a resiliência continuam sendo aprimoradas aí com o serviço gerenciado da AWS e ele é otimizado para que os clientes construam suas plataformas de microserviços e outros serviços, né? Então, clientes, por exemplo, como a Intel, como a própria Snapchat que eu comentei, GoDaddy, confiam no EKS hoje para rodar as suas aplicações. O cluster de EKS, a gente, como eu comentei anteriormente, a AWS gerencia os nós mestres dos Kubernetes para os clientes. Os clientes ainda executam os nós workers, né, de trabalho, onde vai rodar os containers, com EKS. E a complexibilidade fica do nosso lado, tá? E ela fica realmente bastante simplificada. Então, portanto, em vez de você executar o control plane na sua conta, ele é executado na conta da AWS e na sua própria VPC, os nós workers, tá? Então, seus workers, eles acabam conectando no endpoint dentro do EKS, tá? E assim você consegue lançar os seus workloads, os seus pods, tá bom? Então é onde vai rodar os seus containers. E é aí onde a gente pode tirar o proveito das instâncias de Graviton utilizando nos workers. Bom, agora que a gente falou sobre o Graviton, a gente falou sobre um pouco sobre o EKS também, como que a gente pode construir containers habilitados, né, para Amazon Graviton 2, tá bom? Então, como que a gente pode tirar essas vantagens? Diversas perguntas surgiram depois do lançamento do Graviton, tá? Então, como que a gente pode realmente executar as aplicações nesses processadores de tecnologia ARM, porque a gente já descobriu que eles realmente são 20% mais baratos. E o que a gente precisa fazer com as nossas aplicações para que isso funcione no Graviton 2. Então, quais são os benefícios disso, né, em comparação a AMD e Intel também. Então, vejamos algumas práticas recomendadas que a gente tem. Primeiramente, tá? Vamos dar uma olhada no que é compatível com o ARM64, o Graviton, hoje, tá? As maiorias das linguagens hoje, e ferramentas que a gente usa já tem esse suporte.
Então, linguagens, por exemplo, bytecode interpretadas e compiladas, elas simplesmente funcionam, tá? Principalmente, por exemplo, no caso do Python, você já consegue utilizar com ARM64, tá? Aplicações compiladas precisam ser recompiladas, tá? Para ARM64, com certeza, ou se ela é x86, basicamente o compilador já é compatível também, você recompila ela. Um exemplo, no caso do .NET, né? O .NET Core já suporta ARM. As EMIs da AWS, a maioria das distribuições Linux também já dão suporte, incluindo várias variantes aí do FreeBSD, também já dão suporte a ARM. E as nossas ferramentas de SDK, como por exemplo também o CLI, o AWS CLI, já tem suporte nativo de forma transparente, tá pessoal? No serviço de containers, como eu comentei anteriormente, tanto o SAS quanto o EKS já tem um excelente suporte às instâncias em Graviton, tá? Incluindo multi-arquitetura, que é o foco da nossa demo. O Amazon ECR, que é o nosso register de containers também, ele já entende multi-arquitetura e a gente consegue se beneficiar disso. E o próprias instâncias do Amazon Code Build, perdão, o AWS Code Build, também a gente consegue usar como pipeline de CI para poder fazer multi-arquitetura também. E o Docker em si a gente pode usar a ferramenta do BuildX para poder compilar imagens para ambas as arquiteturas. O Amazon EKS, como eu falei também anteriormente, suporta totalmente, então o Amazon EKS, as EMIs já estão disponíveis, os meus lançamentos para x86 também funcionam em ARM64, multi-arquitetura também é suportada, Cluster Autoscale também, a gente consegue dizer para qual arquitetura ir através do Pod Affinity, né, com as labels de /arc, tá? Então já está totalmente suportado aí. Como que o Docker trabalha com multi-images, como eu comentei anteriormente também, a gente vai utilizar a ferramenta BuildX para fazer a compilação. Então o sistema de container já suporta essa arquitetura, tá pessoal? E o SR também. Passos para a construção de uma imagem, tá? São passos realmente super simples e básicos. A gente começa com a imagem base, né, escolhendo, por exemplo, o Amazon Linux 2. Depois a gente build o container, podendo ser com o BuildX, por exemplo, ou alguma ferramenta de build. No caso da nossa demo que eu vou mostrar mais pra frente, vai ser com o Code Build da AWS. A gente compila os softwares, caso necessário, copia os assets e os códigos, e seta as variáveis e, por sua vez, a gente joga em um register para que seja consumido por algum orquestrador ou um runtime. Agora vamos falar um pouco sobre a arquitetura que eu trouxe na demo de hoje, tá pessoal? Ela é uma demo bem curtinha, mas bastante poderosa. Primeiro eu vou falar sobre a pipe, tá? Então a gente como é que a gente vai escolher a imagem no momento da execução da minha aplicação. Nesse exemplo, a gente constrói uma imagem de duas arquiteturas, ARM x86, e cada uma delas é construída baseada numa URI, e a gente eu estou chamando aqui nesse código essa URI através do manifesto de deployment. Então, para oferecer esse detalhe, o próprio Amazon ECR armazena as imagens de multi-arquitetura criadas através do Docker Manifest, tá? Então, a gente cria duas imagens, x86 e ARM64, e a gente mescla elas em uma só com o conceito de multi-stage build que o Docker traz para a gente. Então, a gente consegue ter essas duas arquiteturas utilizando essas ferramentas. Mas, aqui eu trouxe a arquitetura um pouco mais completa para a gente ver nessa demo que eu vou mostrar para vocês. Nessa nossa demonstração, eu vou utilizar um cluster de EKS com dois Management Node Groups distintos, tá? Mas é o mesmo cluster, um deles usando a arquitetura x86, então temos dois nós em cada um deles, para a gente ser well architected de ter multi-AZ também. A gente vai fazer o deploy da mesma aplicação, nesse caso em Node.js, e ora usando x64 e x86 e ora usando ARM64, tá? Então o EKS ele vai distinguir para onde mandar esses pods.
Nossa demonstração aqui eu usei, aqui na parte da esquerda, o meu código está no GitHub e através das ferramentas do CodeStar, né, Code Pipeline da AWS, a gente utiliza o Code Build para fazer o build dessas imagens e o Code Pipeline para fazer toda a pipe, certo? Ele é responsável por automatizar as fases de compilação, teste e implantação do processo e libera sempre que ocorrer alguma mudança de código, tá? Com isso ele une as duas imagens, x86 e ARM, em uma só e a gente deposita no ECR. A partir do ECR, que é o registry, a gente vai utilizar o EKS para poder lançar essas imagens nos dois node groups. E é isso que eu vou mostrar na demo para vocês hoje, tirando o maior proveito da arquitetura, tá, pessoal? Então, bora para a demo. Bom, aqui estou no console da AWS, tá bom? Então, como que foi construída essa arquitetura, tá? Aqui no Code Pipeline, como eu comentei para vocês, a gente, utilizando o Code Pipeline, a gente de fato fez a compilação do código, extraindo lá do GitHub, como eu comentei para vocês, e cada passo, claro, obviamente aqui já está construída, né, para a gente ganhar tempo. Ele baixou do Code Commit, primeiro do GitHub Code Commit depois, e criou uma build com Docker Build x86 e ARM64. Depois da união dessas duas imagens e utilizando o Docker Manifest, a gente criou uma única imagem com as duas compilações, tá? Então, multi-stage image. Após isso, eu fiz um deploy no Amazon SR. Nesse ponto aqui, só para fim didático, tá, pessoal? Tem as 3 imagens, cada uma delas em uma arquitetura e a mescla das duas. Com isso, eu fiz, através do cluster de EKS, notem, aqui é a minha tela do EKS, tá? E aqui no EKS eu tenho 2 management groups. Um deles com Graviton 2, com 2 nós, e outro ARM64 e o outro com x86. Então, cada um com uma arquitetura diferente. Com isso, eu vou aqui para o meu console, tá? Eu vou dar um comando no Kubernetes, no EKS, para poder resgatar os meus pods. Eu estou com 4 pods rodando. E notem, pessoal, eu peguei, é um Node.js com multi-arquitetura. Então, ele basicamente, se vocês forem ver, eu tenho uma aplicação aqui onde ela está mostrando onde ele está rodando. Então, foi 2 para cada lado, 2 para cada management group. Nesse aqui ele está rodando em x64. Notem, eu não mudei nada na aplicação, ela não é uma linguagem compilada, então é bem tranquilo nesse ponto. Se eu fizer alguns, veja bem, se eu fizer alguns refreshes, ele ora vai cair no ARM64 e ora no 64. Mas, beleza, Diego, e se eu quiser só rodar em um deles? Eu também posso fazer isso. Eu consigo fazer... agora eu vou simular aqui com que o que vai acontecer. Eu vou fazer com que ele faça deploy apenas de um tipo de arquitetura, tá? E eu vou dizer para o Kubernetes para ele subir somente um tipo de arquitetura. Nesse momento, ele vai tentar rodar o x86 no node group de ARM64, mas não vai funcionar. E nesse caso aqui, a aplicação só vai rodar no x86. Inclusive, vocês notem que dos 4 containers, 2 vão dar erro, porque eles foram todos para o Management Group. Então, através do Pod Affinity, a gente consegue dizer para onde vai esses pods, tá? Vamos esperar só mais alguns minutos e ele vai, esse aqui, por exemplo, já vai dar erro, um já está rodando. Agora, esses dois aqui provavelmente vão ficar com erro, porque o que aconteceu? Esses dois aqui foram para o Node Group de x86 e esses outros dois para o ARM, só que eles não são da mesma arquitetura, lembra? Beleza. Agora, se a gente acessar aqui a nossa aplicaçãozinha, o próprio load balance vai mandar só para o container que está funcionando, que é o x64, pessoal. Então a gente tem aí uma multi-arquitetura e obviamente cada arquitetura vai rodar no seu node group, isso tudo dentro do mesmo cluster, tá, pessoal? Isso é possível. Bom, pessoal, voltando para a nossa apresentação, essa basicamente foi a demo que a gente construiu hoje.
Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Novamente, é muito legal se beneficiar dos processadores Graviton 2, então vocês vão ter aí esse benefício aí de 20% simplesmente só mudando a instância, né? Na maioria dos casos. E vou pedir para vocês, que é muito importante para a gente, no final da apresentação de hoje, para que vocês respondam a survey para nós, tudo bem? Obrigado e tenham um bom dia, pessoal.